pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Muito prazer, eu sou o Júnior Aguiar e é um prazer estar compartilhando os meus conhecimentos com você. A videoaula de hoje é sobre bioquímica das enzimas, enzimologia. Se você ainda não segue o meu canal, me acompanhe lá, dá uma curtida, se inscreva no meu canal que eu estarei toda semana compartilhando vários vídeos sobre diversos assuntos do seu interesse, relativos à bioquímica, imunologia, genética, farmacologia, enfim. Como eu disse, a videoaula de hoje é sobre enzimologia. E o que são enzimas? Para a gente falar de enzimas, a gente precisa refletir sobre inúmeras reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Lógico que todas essas reações químicas que ocorrem no interior das nossas células e fora delas, como órgãos, cavidade de órgãos, por exemplo, todas precisam de enzimas para realizar essas reações. Então, galerinha, todas as nossas atividades metabólicas dependem de enzimas. Afinal de contas, o que são enzimas? Enzimas são substâncias do grupo de proteínas, galerinha, que atuam como catalisadores de reações químicas. Então, são proteínas especializadas em catalisar reações biológicas, ou seja, aumentam a velocidade da reação química sem interferir no processo. Galerinha, para a gente entender um pouquinho essa diferença, é muito simples da gente refletir, por exemplo, porque assim, quando o nosso corpo faz uma reação química sem enzimas, precisa de uma energia de ativação muito alta. As enzimas diminuem a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para iniciar uma reação química. Fica claro, então, dizer que praticamente todas as reações metabólicas são catalisadas por enzimas. Mas eu preciso também dizer que nem todas as proteínas são enzimas. Exemplo, anticorpos. Anticorpos são proteínas, mas não são enzimas. Bem como nem todas as enzimas são proteínas. As enzimas elas não são reagentes e nem são produtos. Elas são neutras, ou seja, elas não participam da reação. Praticamente todas as reações metabólicas são catalisadas por enzimas. Então o que eu posso dizer também é que as enzimas sempre se ligarão ao seu substrato e converterão esse substrato em produto sem ser consumida pelo meio. Então, toda enzima ela vai se encaixar perfeitamente ao seu substrato, com uma especificidade incrível, tipo chave e fechadura. Essa especificidade ela ocorre devido ao seu sítio de ligação na sua estrutura tridimensional dessas enzimas, já que a maioria das enzimas são proteínas. O que eu também posso dizer a vocês é que as enzimas elas sofrem uma interferência da temperatura. Então, uma enzima A que vive no corpo ou em um organismo numa temperatura, por exemplo, de 38, 40 graus, jamais poderia desempenhar suas ações enzimáticas em um organismo que vive a 70, 80, 90 graus, como bactérias termofílicas. E aí onde a gente consegue enxergar a sua importância frente aos parâmetros médicos. Então, as enzimas têm uma grande importância na área médica. Por quê? Porque existem inúmeras doenças que são causadas por deficiências enzimáticas, bem como é possível a gente fechar diagnóstico a partir da dosagem de algumas enzimas, ou prever prognóstico, ou até mesmo promover tratamentos. Outra área muito importante que se utiliza enzimas está ligada à engenharia química de alimentos e agricultura. Ainda dentro da parte médica, por exemplo, existe uma enzima chamada desoxirribonuclease, conhecida como DNase. Esta enzima ela é extremamente útil no tratamento de fibrose cística. Olha só, vamos pensar um pouquinho sobre a fibrose cística. A principal característica da fibrose cística nos aspectos de infecções respiratórias. E essas infecções respiratórias sempre, na maioria das vezes, é causada por uma bactéria conhecida como Pseudomonas aeruginosa. E aí, galerinha, o sistema imunológico do indivíduo que sofre desse tipo de doença vai atacar essas bactérias para combater essas infecções. Acontece que o organismo dele não possui esta enzima conhecida como DNase, desoxirribonuclease, que tem como finalidade destruir o DNA daquela bactéria recém-destruída. E este DNA, proveniente dessas bactérias destruídas,
que foi destruída por fagocitose do sistema imunológico, ele contribui com a viscosidade do muco que promove os sintomas aflitivos. E aí, galerinha, é nessa hora que se usa enzimas de DNase para degradar o DNA e diluir o muco. Então, algumas enzimas a gente pode oferecer ao paciente para ajudá-los, e um bom exemplo é no tratamento de fibrose cística. Aspectos importantes sobre as enzimas, nós precisamos destacar. Enzimas é uma molécula orgânica, proteica ou não, que catalisa uma reação química específica. Quando a gente fala de que catalisa, nós precisamos saber o que significa catalisador. Catalisador é toda e qualquer substância que aumenta a velocidade de reação sem ser consumido durante o processo. É aí onde eu digo que as enzimas são excelentes catalisadores, porque não afeta o equilíbrio da reação, aumenta a velocidade de reação e diminui a energia de ativação sem ser consumido durante o processo. Lógico que as enzimas, elas se encaixam perfeitamente ao seu substrato num ponto exato, conhecido como sítio ativo ou centro ativo. É como se fosse encaixe. O substrato nada mais é do que substâncias que sofrerão a reação enzimática. São os reagentes. Os sítios ativos, galera, sempre são específicos. Cada enzima possui um sítio ativo específico para o seu substrato. Então, é aí onde eu apresento para vocês alguns exemplos de enzimas. Por exemplo, a pitialina. A pitialina ou amilase é uma enzima que degrada amido, mas a amilase ela também pode ser dosada na investigação patológica de pancreatite aguda. Outro exemplo é a lipase, que degrada lipídios. Proteases degradam proteínas e lactase degradam ou promovem a hidrólise da lactose. Sobre a lactase e a lactose, eu abro aqui um parêntese para poder norteá-los. Existe uma doença conhecida como intolerância à lactose. Essa intolerância à lactose, ela ocorre devido à deficiência de uma enzima conhecida como lactase, já que é a lactase quem degrada a lactose. A lactose, galerinha, ela está presente em leites e seus derivados. Então, quem sofre de intolerância à lactose é porque não possui a enzima que degrada a lactose. O nome dessa enzima, lactase, tá certo? E aí, quem sofre de intolerância à lactose pode apresentar sintomas como desconforto abdominal, vômitos e diarreia. Mas, para que as enzimas possam atuar, muitas delas precisam de cofatores. Então, o que são cofatores? É uma parte não proteica da enzima, que tem como componente necessário para o funcionamento dessas enzimas. Então, muitas enzimas precisam desses cofatores para o seu funcionamento. Exemplo de cofatores estão intimamente ligados a íons metálicos como ferro, cobre, magnésio, enzimas. Nesse contexto, galerinha, as enzimas elas possuem uma alta eficiência catalítica, elas promovem um alto grau de regulação, elas promovem um alto grau de especificidade ao seu substrato e podem ser reguladas. Quando eu digo que as enzimas podem ser reguladas, eu estou dizendo que elas podem ser ligadas ou desligadas. Essas enzimas podem ser inibidas ou desinibidas. Isso ocorre, galerinha, quando, se existe uma falta de um produto, nós simplesmente podemos ligá-las, ou seja, ativar essas enzimas para que ela converta substrato em produto, já que o organismo está precisando desses produtos. Mas também podemos, em algum momento, se percebermos que há um excesso de produto, desligá-las, inibi-las, para que diminua essa transformação de substrato em produto. Então, a gente está falando de inibidores. Então, o que são inibidores? Inibidores são substâncias que reduzem a atividade de uma enzima. Muitas substâncias se associam a essas enzimas, alterando essa atividade. Então, essas substâncias atuam como inibidores. Um exemplo de inibidor enzimático está no tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS. Pessoas que sofrem desse problema imunológico tomam um grupo de coquetéis que tem como principal ação promover uma inibição enzimática do aspecto viral. Para isso, galerinha, nós também precisamos conhecer que a gente pode promover um tipo de inibição enzimática competitiva e não competitiva.
Quando a gente fala de inibição enzimática competitiva, nós estamos falando de uma competição pelo mesmo sítio de ligação. Inibidores competitivos são substâncias que competem diretamente com o substrato normal pelo sítio ativo da enzima. Então, galerinha, é como se fossem moléculas estruturalmente semelhantes ao substrato, em que o inibidor competitivo reage reversivelmente com a enzima para formar um complexo enzima-inibidor. E esse complexo enzima-inibidor, ele é análogo, ele é diferente ao complexo enzima-substrato, mas impedindo que ocorra o processo de catálise. Um bom exemplo de inibidor competitivo, galerinha, está no uso e no consumo de metanol. Ora, se por qualquer acidente o indivíduo vier a consumir gasolina, composto rico em metanol e facilmente obtido, existe uma enzima no corpo chamada desidrogenase alcoólica que vai converter esse metanol em formaldeído. Acontece que o formaldeído ele é tóxico para o nosso corpo. Nesse sentido, só tem um jeito de evitar que essa enzima desidrogenase alcoólica converta esse metanol em formaldeído, promovendo uma inibição dessa enzima. E aí a gente inibe ela competitivamente, oferecendo ao paciente um análogo ao metanol. Estamos falando então de etanol, fazendo com que este etanol que está presente na cachaça, na bebida alcoólica, se ligue à enzima, impedindo que essa enzima converta o metanol que está presente na gasolina em formaldeído. E aí o metanol ele pode ser eliminado na urina. Outro exemplo de inibição enzimática não competitiva. E o que é um inibidor enzimático não competitivo? Não competitivo, o inibidor ele se liga diretamente ao complexo enzima-substrato, mas não no ponto onde o substrato deveria se ligar à enzima, ele se liga em outro ponto. O inibidor enzimático, diferente do inibidor competitivo, que eles deveriam se coincidir, ele não precisa se assemelhar ao substrato, mas provocar uma distorção no sítio ativo da enzima, fazendo com que a mesma seja cataliticamente inativa. Esses inibidores podem ser reversíveis e irreversíveis. O inibidor reversível, a enzima ela depois volta a funcionar normalmente quando o inibidor se desliga. Já o irreversível, uma vez inibido, não se desinibe mais. Exemplos de inibidor enzimáticos, eu posso apresentar para vocês algumas drogas e venenos. Por exemplo, o íon cianeto, muito comum, pessoal, nas câmeras de gás utilizadas por nazistas, como também foi comum num grave acidente que ocorreu em nosso país, lá na Boate Kiss, no sul do país, onde o estofado que revestia o ambiente da boate, quando queimado, liberou um gás tóxico rico em cianeto. Este cianeto, ele inibe uma enzima conhecida como citocromo-oxidase, que faz parte da cadeia transportadora de elétrons, que é uma etapa da respiração celular. Que aí, galerinha, se essa citocromo-oxidase ela é inibida irreversivelmente, não existe a formação de ATP responsável por gerar energia para todas as células do corpo, que resulta em morte celular. Outro exemplo de inibição enzimática está na penicilina. A penicilina, galerinha, ela é utilizada como um antibiótico para matar bactérias. E como que as bactérias são destruídas? Essa penicilina se liga de forma irreversível a uma enzima que é responsável por sintetizar aparelho celular bacteriano. Como é o nome da enzima? Transpeptidase. E aí a penicilina se liga à transpeptidase e impede a bactéria de sintetizar seu aparelho celular, promovendo lise bacteriana. Outro exemplo comum está no inibidor enzimático conhecido como aspirina. Isso mesmo, o AS, que muita gente toma para afinar o sangue, para dor de cabeça. Aliás, eu explicarei aqui como isso ocorre. É o seguinte, galerinha, a aspirina, ela se liga a uma enzima chamada de ciclooxigenase, que a gente conhece como COX. Existem 3 tipos de COX: COX-1, COX-2 e COX-3. A COX-1, ela é uma COX fisiológica, é uma COX normal que está presente no nosso corpo e que ajuda a proteção gástrica, bem como
está presente nas plaquetas. Se você toma um inibidor enzimático irreversível, aspirina, ela vai inibir a COX-1. Lógico, se você está tomando aspirina, você está com dor de cabeça ou deve estar com febre. Só que quando você também alivia os seus sintomas de febre e cefaleia, você também está tirando a sua proteção gástrica e está destruindo suas plaquetas. Porque as plaquetas e a proteção gástrica está intimamente ligada à COX-1. Uma vez a COX-1 sendo inibida irreversivelmente pela aspirina, você pode ter irritação gástrica e pode ter uma diminuição dos aspectos plaquetários. Galerinha, diante disso, eu também preciso falar para vocês sobre alguns aspectos que influenciam na atividade das enzimas. Primeiro, temperatura. A temperatura, galerinha, ela também afeta na atividade enzimática. Existem enzimas que funcionam muito bem numa temperatura entre 36 e 37,5. Estou falando, por exemplo, de enzimas do nosso corpo. Existem outras enzimas que funcionam muito bem em temperaturas de 70 a 80 graus Celsius. Eu estou falando de enzimas bacterianas termofílicas. Se eu pegar enzimas que funcionam muito bem numa temperatura de 70 graus Celsius e colocar num organismo que funciona muito bem a 37 graus, essas enzimas não vão funcionar. E o inverso também é verdadeiro. Outro fator que afeta a atividade enzimática é o pH. pH influencia nessa ação enzimática. Existem enzimas que funcionam muito bem com pH 3,5. Por exemplo, a pepsina, que está presente no estômago. Outras enzimas funcionam muito bem com pH neutro. Estou falando da pitialina, uma enzima salivar. Existem outras enzimas que funcionam muito bem com pH alcalino, como a tripsina, que está presente no intestino. Então, pH é um parâmetro que afeta na atividade enzimática. Outro fator que afeta a atividade das enzimas está relacionado à concentração de substrato. Quanto mais substrato estiver presente numa solução, mais lento é essa velocidade de reação, ao entender que existe menos enzimas que substrato, e essas enzimas precisarão converter todo o substrato em produto. Então, quando todas as enzimas estiverem ocupadas, a velocidade de reação ela se mantém naquele nível até que todas as enzimas convertam substrato em produto. Vamos conhecer algumas enzimas de importância clínica. Uma delas, galerinha, é a enzima conversora de angiotensina, também conhecida como ECA. Esta enzima ela está intimamente ligada ao processo de regulação da pressão arterial. Esta enzima ela tem a função de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha na aula de fisiologia que vai te ajudar um pouquinho, tá certo? Vamos lá. A enzima conversora de angiotensina, ECA, ela converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Se eu posso inibi-la, eu não vou possuir angiotensina 2. É aí, galerinha, onde a gente pode trabalhá-la. Acontece que quando a enzima conversora de angiotensina converte angiotensina 1 em angiotensina 2, essa angiotensina 2, ela vai passar por alguns processos que vai culminar com o aumento da pressão arterial. Então, quando a gente toma o inibidor da ECA, a gente tem como principal objetivo reduzir a pressão arterial. Um bom exemplo de fármacos inibidores da ECA é o captopril. Ele atua inibindo a enzima conversora de angiotensina. Outro exemplo de enzimas de importância, na verdade, eu apresento agora para vocês algumas dosagens enzimáticas e suas possíveis investigações clínicas. Quando você acompanhar uma solicitação de dosagem de amilase, é possível que o médico esteja suspeitando de pancreatite aguda. Por outro lado, se houver uma dosagem de colinesterase, que é uma outra enzima, é possível que seja por conta de uma exposição a inseticidas, ligado ao organofosforado. Outras enzimas, como TGO, TGP e gama-GT, estão intimamente ligadas a doenças hepáticas e musculares. Outra enzima de importância, pessoal, é o CK e CKMB, que estão intimamente ligadas a distúrbios musculares ou infarto agudo do miocárdio, tá certo? Finalizando aqui, pessoal.